se chama Procura-se um líder. Procura-se um líder, baseado em Juízes capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 5. Nós vamos falar sobre o chamado de um homem chamado Jefté. Jefté, ele viveu no período que nós chamamos período dos juízes, e o livro de Juízes foi escrito por Samuel, o profeta Samuel. Juízes é o termo hebraico para se referir àqueles a quem Deus chamou para liderar o seu povo. Então a palavra juízes se refere a isso, a quem, aqueles que Deus chamou para liderar o seu povo. Então, após a morte de Josué e o começo do reinado do rei Saul, né, entre a morte de Josué e o início do reinado do rei Saul, Deus levantou ao menos 12 juízes. Ao menos 12 juízes. A gente tem relato de uma mulher que foi juíza nesse período. Esses 11 juízes, eles governaram o povo de Israel aproximadamente 350 anos, que foi o tempo que durou a época dos juízes. Porém, irmãos, nesse tempo, foi um período de altos e baixos do povo de Israel. Por quê? Nesse momento, eles viveram um chamado círculo vicioso, onde Israel, ele cai no pecado, ou seja, ele peca, ele se apostata, ou seja, a apostasia, ele vira a costa para Deus. Então Deus envia uma nação vizinha para escravizá-los e maltratá-los. Então, diante desse sofrimento, desse cativeiro que o povo se encontrava, então Israel, ele suplicava em oração ao Senhor, ele se arrependiu e Deus levantava um novo juiz para liderá-lo. Então, quando tinha um juiz, havia prosperidade em Israel. Mas quando o juiz morria, o povo voltava novamente a se apostatar, voltava novamente a esquecer de Deus. Então era um círculo de pecado, disciplina do Senhor. Eles oravam, se arrependiam, Deus levantava um juiz. Enquanto esse juiz tinha vida, havia prosperidade em Israel. Depois que esse juiz morria, eles voltavam novamente a seus pecados e abandonavam o Senhor. E o Senhor novamente trazia juízo sobre eles. E aí, eles viveram nesse ciclo vicioso durante 350 anos. E durante todo esse tempo, Deus levantou alguns homens e pelo menos uma mulher aqui para liderar esse povo. Mas houve um tempo que o povo de Israel, ele estava sem esperança. Por quê? Morreu o juiz chamado Jair. A gente encontra isso em Juízes capítulo 10, versículo 5. E o povo volta a pecar. E Deus manda os filisteus e os amonitas. Eram os piores inimigos de Israel na época. Os filisteus e os amonitas, e eles escravizaram o povo de Israel. Pelo menos por 18 anos o povo de Israel ficou escravizado na mão dos filisteus e na mão dos amonitas, né? E aí, os israelitas, eles moravam no lado leste do rio Jordão, em Gileade, né? na terra dos amorreus. Então, nesse tempo, os amonitas, eles atravessaram o Jordão para guerrear contra as tribos de Judá e as tribos de Benjamim e as tribos de Efraim. Então eram os filisteus, os amonitas contra a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Efraim. Então eles, quando eles se acharam encurralados pelos filisteus e pelos amonitas, eles clamaram ao Senhor. Mas aí o Senhor deu uma palavra muito dura para eles. Ele falou assim: assim como vocês me abandonaram, eu também vou abandonar vocês. Juízes capítulo 10, versículo 10, diz que Deus abandonou o seu povo, porque eles tinham abandonado o Senhor, porque eles tinham parado de adorar o Senhor e adorar outros deuses, outros ídolos. Então Deus mandou que eles clamassem aos deuses que estavam servindo. É a mesma coisa quando Josué chama todas as pessoas diante do Senhor e diz assim: agora eu quero que vocês decidam, ou vocês servem o Deus Todo-Poderoso, ou vocês servem o Deus do pai de vocês. Hoje vocês decidem. E Josué fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Mas aqui nesse momento o povo de Israel morre o juiz, eles abandonam o Senhor, e aí eles vão, o Senhor traz os amonitas e os filisteus, eles se acham ali nesse cativeiro, então eles vão clamar ao Senhor, e o Senhor fala assim: olha, a vocês me abandonaram, então agora clame aos deuses que vocês servem, diga para eles libertar vocês, vocês não decidiram abandonar a mim, a servir, então agora clame a eles. E aí o povo continuou clamando ao Senhor, de tanto eles clamarem, de tanto eles orarem, eles chegam um momento que eles reconhecem que estão errados, então eles se arrependeram, e aí o Senhor voltou atrás. O texto diz que, Juízes capítulo 10, versículo 17, diz que Deus se comoveu-se de compaixão. E aqui entra uma palavra que muitas vezes confunde a nossa mente, quando diz que Deus, ele se arrependeu de não ter feito algo, ou seja, quando Deus volta atrás de uma decisão dele. Mas o que não é que aqui o fato que faz Deus voltar atrás é porque Deus vê que eles se arrependem, eles clamam ao Senhor e eles se arrependem dos seus pecados. Então esse arrependimento, esse quebrantamento diante do Senhor comove o coração de Deus. Então Deus se comoveu de compaixão. E nesse contexto, irmãos, os amonitas estavam reunidos ali e puseram-se no campo de Gileade para guerrear contra os filisteus, e se reuniram, e aí os israelitas se puseram no campo de Mispa. Então do lado de Gileade tinham os filisteus e os amonitas, e do outro lado, o campo de Mispa, tinha o povo de Israel. Mas o povo de Israel não tinha um líder para liderá-los na guerra. Era um povo que não tinha ninguém para guiá-los. Josué está morto, Jair está morto, e aí então os conselheiros de Israel, eles se reuniram e eles perguntaram um para os outros, versículo 18, diz assim: quem terá coragem de atacar os amonitas? É como se estivesse perguntando assim: quem terá coragem de nos liderar? Quem terá coragem de pegar a sua espada, montar no cavalo e nos guiar na batalha? O texto diz que todos ficaram em silêncio, uns olharam para a cara do outro, ficaram em silêncio, e ninguém se levantou para liderar o povo de Israel. E aí lembraram que um dia tinham expulsado um menino de casa, e esse menino se chamava Jefté. Então o que eles fazem? Esses conselheiros falaram: ó, nós temos alguém que pode nos liderar, porque nenhum deles tiveram coragem de liderar o povo de Israel para a guerra. Então o capítulo 11 de Juízes nos mostra que Deus levantou um juiz chamado Jefté, o qual era desvalorizado pelos homens, mas ele era valoroso para Deus. E eu quero pensar com vocês aqui 3 características desse homem que era desvalorizado pelos seus irmãos, era desvalorizado pela sua mãe, pelo seu pai, era desvalorizado pela nação, mas só que os olhar do homem não é o olhar de Deus. Os homens podem nos desvalorizar, os homens podem dizer que não somos capazes de guiar a sua igreja, de guiar a igreja do Senhor, mas Jesus olha para nós e diz assim: eu sou capaz de reverter a situação e levantar você para guiar a minha igreja. E esse líder, ele tem 3 características. A primeira característica de Jefté é que ele era um homem valente, ele era um homem corajoso. Quem era Jefté? Como ele veio a existir? Jefté era filho de Gileade, como uma prostituta. Gileade era um homem casado que tinha muitos filhos dentro do seu casamento, mas tinha somente um filho chamado Jefté fora do casamento. E após a morte do seu pai, Gileade, pai de Jefté, que era Gileade, os seus irmãos não aceitaram mais dentro do lar. Morreu o pai, eles falaram assim: olha, tu é um bastardo, tu é um ninguém, o que é do nosso pai, o que é da nossa mãe, então não levará nada, o que é deles é nosso. Então agora se tu quiser ser alguém na vida, pega a tua trouxa e vai embora.
O texto diz aqui no versículo 2, diz assim, que não herdarás os bens de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté, o que ele faz? Ele fugiu para a terra de Tobi, terra que ficava ao leste de Gileade. Em Tobi, Jefté se tornou um líder. Na versão Almeida século 21 diz que ele se tornou líder de vadios. Na versão Viva diz que ele se tornou líder de marginais. Na versão Almeida Revista Corrigida diz que ele se tornou líder de levianos, homens levianos. E numa outra versão fala que ele se tornou líder de homens sem valor. Ou seja, ele era um cara que, no nosso linguajar popular, era um malandro, né? Mas só que ele tinha muita influência sobre as pessoas. Enquanto Jefté liderava homens sem valor, Israel seguia para a guerra sem um líder. E nesse momento, os conselheiros de Israel não tinham outra escolha, então recorreram ao filho bastardo de Gileade. Os líderes argumentaram, chegaram com Jefté e disseram assim: venha ser nosso líder para guerrear contra os amonitas. Versículo 6 do capítulo 11. Jefté respondeu: não foi vocês que me expulsaram da casa do meu pai, e agora está em aperto e vem requerer minha ajuda? Os conselheiros disseram: se você vier conosco, serás líder de toda a terra de Gileade. Então, diante dessa proposta que eles falaram para Jefté, ele aceitou a proposta e jurou perante o Senhor em Mispa, e assumindo a responsabilidade de liderar o seu povo na guerra. Porque aqui quem está chamando Jefté não é, na verdade Deus está usando esses líderes aqui, mas na verdade quem está chamando Jefté realmente para liderar o povo é o próprio Deus. Mas eles desvalorizavam ele porque ele era filho de uma prostituta, ele era filho fora de um casamento, ele era um homem que liderava vadios, homens levianos, ele era um homem sem valor, mas para Deus ele tinha um grande valor. Então a primeira verdade, irmão, que aprendemos com esse texto é que aos olhos dos seus irmãos, Jefté era apenas um filho de uma prostituta, um bastardo. No entanto, Deus tinha uma outra visão de Jefté. Talvez as pessoas possam olhar para você que é um líder de uma igreja local, talvez as pessoas possam olhar para você de uma outra forma, mas quando Deus olha para você e diz: não, eu sei quem é você, eu chamei você porque eu sei que você pode cuidar das minhas ovelhas. Para Deus não importa a raça, a nacionalidade, a posição social, a idade, o passado, nada impede Deus operar na nossa vida. Quando Deus quer usar alguém, Ele usa. Quando Deus quer escolher alguém, Ele escolhe, porque Ele é o Senhor da obra. Então não importa quem é você, não importa se você é pobre, se você é rico, se você é um bastardo, se você é uma pessoa que não tem destaque na igreja, mas se Deus quiser levantar você hoje para ser um líder, Ele levanta, porque Ele pode fazer isso. O versículo 1 do capítulo 11 diz que Jefté era um homem valente, valoroso, e essa palavra significa valente, valoroso, tem sido de corajoso, poder de influência, a pessoa que tem essa habilidade de influenciar. E aí a primeira verdade que aprendemos aqui é que a igreja de Cristo, irmãos, precisa de homens e mulheres valentes, dispostos a guiar o povo de Deus, homens e mulheres valentes que lutem pela causa do reino de Deus. Não importa a idade, não importa se você é de família nobre ou não é, o que importa é o chamado que você tem, é a responsabilidade que Deus colocou na sua vida. Ele falou assim: eu quero que você seja um homem corajoso, valente, destemido, que tenha influência sobre as pessoas. Então a primeira característica que a gente aprende da vida de Jefté é que ele era um homem valente, um homem corajoso. Em segundo lugar, irmãos, se vocês quiserem acompanhar a leitura, a partir do versículo 12 até o versículo 15 e o versículo 27, que além de corajoso, esse líder estratégico,
Uma vez que Jefté, sendo líder do povo de Israel, e sabendo da... não poderia mais recuar. Por que não poderia mais recuar? Primeiro, tinha jurado perante os conselheiros e perante Deus que iria liderar o povo. Olha aqui a grande responsabilidade que nós temos quando nós, muitas vezes, somos escolhidos no conselho local, ou às vezes nós dizemos assim, não, eu quero liderar, eu quero ser um líder da igreja local, eu estou aqui me disponibilizando. E aí você vê na frente, a gente ora por você, você está jurando diante da igreja, e diante de Deus você está recebendo aqui uma responsabilidade, e você está se responsabilizando que você vai cuidar daquelas ovelhas que Deus colocou na sua mão. Então Jefté não poderia mais recuar, porque ele tinha jurado para os seus conselheiros, ele tinha jurado para o Senhor que iria liderar o povo. Em segundo lugar, Jefté não poderia mais recuar, porque o exército dos amonitas e dos filisteus estavam acampados em Gileade, pronto para guerrear, pronto para invadir Mispa, o campo onde Israel estava acampado. Jefté, em terceiro lugar, Jefté, ele não tinha nenhuma noção de guerra, porque ele liderava, deixa eu traduzir melhor para você, ele liderava vagabundos, né? Homens sem nenhum valor para a sociedade, entendeu? Talvez se ele morasse na cidade de Óbidos, ele vivia, não estou lembrado aquele espaço que ele vivia ali perto da segunda, mas tem um espaço ali que vive um pessoal ali, né? Talvez ele vivesse por ali, né? Como? Talvez ele vivesse por ali. As pessoas passavam ali perto dele, assim, mas isso aqui não tem nenhum futuro. Talvez vivesse pelas esquinas. Talvez até entrasse na casa de alguém para roubar alguma coisa. Mas ele não tinha nenhuma estratégia de guerra, mas só que, porém aqui, o versículo 12 diz que Jefté, ele era um líder estratégico. Além de valente, ele era um líder estratégico. Veja que ele não foi de imediato para a guerra. O que Jefté faz, pastor? Ele manda um emissário até ao rei dos filisteus. Primeiro, para ganhar tempo. Em segundo lugar, para analisar o campo de guerra. E em terceiro lugar, para não derramar sangue, para tentar fazer um acordo. Então Jefté envia um mensageiro ao rei dos amonitas mais de 2 vezes, pedindo explicações sobre a invasão. Ele foi muito esperto e falou assim, ó rei, eu quero que você me explique por que você quer invadir Israel. Por que você quer invadir Israel? Na verdade, a pergunta dele é para ele ganhar tempo. É para ele poder analisar o campo de guerra, para ele poder ter uma estratégia. E foram muitos dias de conversa, porém chegaram o momento da decisão que o rei amonita não aceitou o acordo de Israel. Então, Jefté diz no versículo 27 do capítulo 11, diz assim, que o Senhor seja juiz entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Então, se preparou para a guerra. Então ele falou assim, rufa os tambores, sela os cavalos, coloca as espadas nas bainhas, levanta as lanças, coloca o estandarte diante do povo, vamos para a guerra. Mas aí ele já tinha sondado o campo de guerra. Então a segunda verdade que aprendemos é que Israel não precisava somente de um líder que fosse valente, mas de um líder que fosse valente e estratégico. Jefté foi um líder valente e estratégico. A atitude de mandar mensageiros ao rei dos amonitas tinha em primeiro lugar, fazer um acordo de paz, que era não derramar sangue inocente. Em segundo lugar, espionar e estudar o território inimigo, para ter um contra-ataque. Em terceiro lugar, para ganhar tempo para organizar o povo de Israel. Então, a igreja, irmãos, ela precisa de líderes valentes, estratégicos, líderes visionários. Líderes visionários. Foi o que eu falei aqui pela manhã aqui. Nós não devemos se contentar com poucos membros, devemos pensar alto, sonhar alto, olhar além das fronteiras, olhar além das dificuldades.
Em segundo lugar, a gente aprende outra informação que com Jefté, é que nós como líderes devemos ser líderes pacificadores. Pacificadores. Emissário da paz. Emissário da esperança. Agentes que levam esperança para as pessoas. Então Jefté é esse líder valente e também um líder estratégico. Verdade com esse líder, além de ele ser valente e estratégico, Jefté, essa aqui é uma parte mais importante que eu considero na vida dele. Jefté era um líder cheio do Espírito Santo de Deus. Um líder cheio do Espírito Santo de Deus. É importante notarmos que Jefté era um líder valente e estratégico, porém, somente isso não era o bastante. Não adianta nós termos coragem, não adianta a gente ser estratégico, mas se nós não tivermos Deus na nossa vida, se não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, nós não valeremos de nada. Não chegaremos em nenhum lugar. As nossas palavras serão vazias, serão ocas, elas não terão impacto na vida das pessoas. O nosso testemunho não será a luz do mundo. Então os dois exércitos estavam prontos para guerrear e chegar no momento da batalha. Porém Jefté não venceria a batalha se Deus não estivesse no comando. O texto de Juízes capítulo 11, versículo 29, olha que diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. O Espírito do Senhor entrou na vida de Jefté. Porque essa ação do Espírito, essa presença do Espírito no Antigo Testamento era exclusiva para algumas pessoas. Mas agora no Novo Testamento não, irmãos. Agora cada um de nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. É por isso que nós somos ungidos pelo Senhor. Porque o Espírito de Deus, ele já se apossou da nossa vida. É Ele que nos dá coragem. É Ele que nos dá estratégia. É Ele que caminha conosco todos os dias. E essa palavra Espírito, que vem da palavra hebraica ruá, que significa em texto refere-se ao Espírito Santo. Jefté era cheio de Deus e atravessou Gileade, Manassés, e passou por Mispa, Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Irmãos, quando o Espírito de Deus entrou nesse homem, ele passou sobre os exércitos amonitas, ele começou a matar essas pessoas. Por quê? Porque Deus estava no comando dessa guerra. O sucesso do líder cristão não é medido por sua personalidade. O líder cristão só obterá sucesso em sua jornada de vida cristã se ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O sucesso de um líder cristão não é porque ele é carismático, porque ele fala bem, porque ele prega bem. Não é o sucesso nosso, não está nisso. O nosso sucesso é porque o Espírito de Deus, ele age na sua vida, e porque nós permitimos ser guiado por Ele. Porque o cabeça da igreja não é o pastor Alípio, o cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Vemos isso na pessoa de Jefté, um líder cheio do Espírito Santo de Deus. A igreja de Cristo precisa de líderes valentes, líderes estratégicos e líderes principalmente cheios do Espírito Santo de Deus. Líderes que deixem ser usados pelo Espírito de Deus. E temos que confiar no poder de Deus. Então Deus disse a Jeremias: não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar. Então, Jefté, ele era um líder valente, um líder estratégico e um líder também cheio do Espírito Santo de Deus. E chegamos aqui à quarta característica desse líder. Jefté era um líder que era firme nas suas decisões. E aqui vai entrar um ponto em relação ao voto que ele fez ao Senhor. Ao voto que ele fez ao Senhor. Em Lucas capítulo 9, versículo 62, diz que ninguém que lança a mão no arado olha para trás. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Jefté, em certo momento, se precipitou fazendo um voto, dizendo: se entregar os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória, sobre os amonitas, oferecerei como holocausto. Só que Jefté tinha uma única filha. Uma filha solteira. Tudo indica que ela não tinha nem namorado ainda. Deus não entregou os amonitas na mão de Jefté por causa do voto de Jefté. Mas porque o Senhor já tinha falado para ele que ele ia realmente vencer a batalha. Jefté, ele se precipita nesse voto. Ele chama de voto precipitado. Deus entregou os amonitas na mão de Jefté, onde conquistou 20 cidades. Deus deu a vitória a ele. E ao voltar para sua casa, a sua única filha veio ao seu encontro. Veio ao seu encontro. Ao ver aquela cena, ele lembrou do seu voto. Ele lembrou da sua aliança com o Senhor. Pense nessa situação. E agora? O que fazer? Tinha feito a promessa, tinha feito um voto ao Senhor. Quando ele vê a sua filha voltando, vindo ao seu encontro, ele lembra. Jefté não teve escolha. Ele não poderia voltar atrás da sua decisão. Sabe, adiantando aqui uma informação aqui, isso aqui nos lembra muitas das vezes, nós estamos muito afoitos, muito precipitados para assumir uma liderança. Mas quando a gente se depara com a dificuldade de liderar, de cuidar da igreja, de cuidar de uma base, de cuidar do ministério, de discipular alguém, de aconselhar alguém, a gente quer desistir. A gente quer desistir. A gente quer voltar atrás. Só que nós temos que lembrar que nós não fizemos um voto, não fizemos um pacto com um homem, nós fizemos um pacto com Deus. Quando nós lemos o Salmo 50, o Senhor diz assim: eu não quero que vocês me entreguem carneiro, eu quero que vocês paguem o voto de vocês. Eu não quero sacrifício, só quero a obediência de vocês. Então Jefté não poderia voltar atrás. Muitos teólogos, eles afirmam que Jefté, ele tinha sacrificado a sua filha. Mas não pode ser isso porque Deus, ele não aceita sacrifício de humano. A ideia aqui de sacrifício, essa palavra holocausto, ela tem um sentido de dedicar alguém exclusivamente ao Senhor. Assim como Samuel foi dedicado pela sua mãe Ana. No sentido de não permitir que essa menina se casasse, tivesse família, mas agora levasse ela para o templo ou para o tabernáculo, onde tivesse uma casa de adoração, e ela ia ter que servir para o resto da sua vida, ela tinha que servir ao Senhor. Ou seja, solteira tinha que se casar com o Senhor. Então essa palavra sacrifício, essa palavra holocausto que aparece aqui, é no sentido de dedicar a vida exclusivamente ao Senhor. Que vai confirmar em Romanos capítulo 12, né? É apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É dedicar a nossa vida por inteira ao Senhor. Então, foi isso que Jefté fez. Dedicou a sua vida, da sua filha, exclusivamente a Deus. Pois os versículos 37 e 38 nos dão pista de que ela continuou viva, pois ele pediu para chorar por sua virgindade. Por que ele pede, pastor? Para que ela chorasse por sua virgindade? Porque ela não poderia mais se casar. Então ele pediu assim, pega as tuas... nessa época, essas meninas, né, elas tinham as suas... A palavra certa seria as suas empregadas, né? Seriam as empregadas ali, 1, 2, 3 empregadas, que eram as pessoas que ajudavam essas moças. E aí elas tinham que se remover para um lugar deserto para chorar junto com a filha de Jefté. Porque depois de chorar, ela tinha que ser dedicada
exclusivamente ao Senhor. Versículo 38 diz que ela não conheceu o varão, ou seja, ela não se casou. Ou seja, ela não se casou, pois dedicou a sua vida exclusivamente a Deus. Então, a quarta verdade que aprendemos é que Israel precisava de um líder valente, um líder estratégico, um líder cheio do Espírito Santo de Deus, e em quarto lugar, um líder que não voltasse atrás das suas escolhas. E aí, meus queridos líderes, vocês estão aí aptos a chegar até o fim da gestão de cada um de vocês que foram dar na mão de vocês? Ou vocês, no meio da caminhada, vocês vão querer desistir? Lembre-se, irmãos, Deus tem chamado vocês. Deus tem chamado vocês. Porque Deus vê alguma coisa que vocês têm que pode ser útil para o reino dele. Alguns são valentes, outros são estratégicos. Não podemos dizer outro porque todos nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Todos nós somos cheios. Mas nós devemos chegar até o final. Até o final. Uma liderança unida, uma igreja unida, nós conseguiremos vencer os nossos inimigos. Nós conseguiremos ganhar muitas vidas para o reino de Deus. Então Israel não precisava somente de um líder valente, mas precisava de um líder que não voltasse atrás das suas escolhas. Muitas das vezes somos líderes que valentes, estratégicos, cheios do Espírito Santo de Deus, mas não chegamos ao fim do nosso chamado. Desistimos no meio da guerra. Não cumprimos com o juramento que fazemos diante do povo de Deus. Ao liderar o povo de Deus, de levar a sua obra até o fim. Porém, a igreja de Cristo precisa de líderes valentes, estratégicos, líderes cheios do Espírito Santo de Deus. Nós, líderes cristãos, temos que ir até o fim, mesmo que custe a nossa vida por causa do reino de Deus. Mesmo que a gente tenha que morrer por causa do nome de Jesus, mesmo que nós temos que morrer por causa da fé que nós temos, mas nós temos que chegar até o fim do nosso chamado. Até o fim do nosso chamado. Aprendemos 4 verdades com esse texto. Primeiro, Jefté era um líder de valente. Segundo, Jefté era um líder estratégico. Terceiro, Jefté era um líder cheio de Deus. E em quarto lugar, Jefté era um líder que não voltava atrás das suas decisões. A igreja de Cristo Jesus precisa de líderes valentes, líderes estratégicos, líderes cheios do Espírito Santo de Deus e que não volte atrás das suas escolhas em relação ao chamado de Deus. Paulo fala isso ao jovem pastor Timóteo, diz assim: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Da verdade. Nós que somos líderes e os futuros líderes que estão aqui, nós precisamos ser líderes, que precisamos ser aprovados diante de Deus. Líderes que lutem pela causa do reino de Deus. Lembre-se, irmãos, a minha análise é a minha análise, mas quando Deus olha para dentro de você, Ele sabe do que você é capaz de fazer no reino dEle. Amém, irmãos? Então nós vamos ficar de pé, em nome de Jesus, vamos cantar aqui um louvor, juntamente com nossos irmãos da IAP de Costa de Cima, e após esse louvor, o presbítero Ronilson vai orar juntamente conosco neste momento aqui, em nome de Jesus.